Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Tróade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho ali, né? Então você pode ler o texto todo e ver que eles viajaram, ou seja, colocaram dinheiro, energia, tempo para irem para uma direção. E o que aconteceu? O próprio Espírito Santo impediu. E não era para tirar férias, não, era para pregar a palavra. E a gente olha e pensa: nossa, mas como, né? O senhor não quer que pregue a palavra? Ele mesmo não falou que era para ir em toda parte? Sim, mas naquele momento, o propósito do Senhor não era a Frígia, não era a Galácia, que não era a Mísia, não era aqui na Bitínia, era na Macedônia. Então, você vê que é interessante que eles foram impedidos de cá, foram impedidos de lá, mas eles não pararam. Eles continuaram. Algumas pessoas já de cara, bom, então Deus não tem isso mais comigo. Não, ele não tinha naqueles lugares, mas ele tinha a mesma coisa com ele, só que num outro lugar. Só não tinha naqueles lugares, naquele momento, obviamente. Porque depois a gente sabe que a palavra foi levada. Mas naquele momento, não. Então, entender que não é porque uma coisa não deu certo, que Deus não tem aquilo comigo. Às vezes não tem naquele lugar. Mas continua tendo o propósito, continua de pé. Só que o lugar é outro. Então, o Senhor impediu a entrada deles, dali eles então foram para Bitínia e também foram barrados pelo Espírito Santo, depois contornaram a Mísia e desceram a Tróade. O que eu quero que você observe é que eles não desistiram. Que foi quando Deus deu a visão a Paulo desse homem clamando para que ele passasse a Macedônia. O próprio Espírito Santo os impediu e os conduziu ao lugar do propósito. O próprio Espírito Santo. Foi ele, você vê que ali fala, o Espírito Santo impediu de pregar a palavra na província da Ásia, depois o Espírito de Jesus os impediu de entrar ali na Bitínia. Mas eles continuaram. O que me encanta é essa perseverança. Outros já teriam pegado as malas e, vamos voltar, porque não é mesmo para fazer isso aqui. Mas gente que tem maturidade, tem visão, ele sabe que Deus não é contraditório. Pregar era para pregar, só precisava saber onde. Ou seja, o propósito está de pé, eu só preciso saber onde que Deus quer que eu execute. Então, a palavra aqui, eles não desistiram. E o que Deus fala aqui com alguém é a mesma coisa. Você não pode desistir. O que não deu certo, o que o Senhor está falando com você, o que não deu certo foi o próprio Espírito Santo conduzindo a sua vida. O Senhor está levando você para uma direção que você não pensou, Paulo não pensou. Eles não pensaram na Macedônia, pelo menos naquele momento. Então Deus está levando você para um lugar que você não pensou e não planejou. Mas é onde você vai ter sucesso, foi onde eles tiveram sucesso. Então, às vezes a pessoa fica confusa, por que não deu certo aquilo ali? Por que não deu aqui?
porque Deus tinha um outro lugar. Não é que para desistir, não é para desistir. O que Deus tem com você continua de pé, é para ser feito. Ele só está direcionando você para onde você não pensou, não planejou, mas é onde você vai ter sucesso. Então, confie em Deus e continue, porque você vai chegar no seu destino. Amém.